Olá, sejam muito bem-vindos ao curso de Diagnose dos 5 Elementos. Eu sou o professor Anderson, sou fisioterapeuta, massoterapeuta e terapeuta holístico. Trabalho com diversas técnicas de terapias complementares, a maioria delas provindas da medicina tradicional chinesa. Esse curso eu vou ensinar vocês como fazer uma avaliação, uma anamnese, onde é possível detectar ou diagnosticar o estado físico e o estado emocional do nosso paciente. É uma parte muito importante que não pode ser deixada de lado. Essa é uma anamnese energética, onde nós vamos conhecer o estado energético do nosso paciente. Sabemos que emoções, pensamentos são energia e que as dores físicas são nada mais que reflexos de padrões de pensamentos e sentimentos desarmonizados. Bem, agora que eu já apresentei para vocês algumas características dos 5 elementos, eu preciso passar para vocês as informações a seguir. Nós vimos então que existe a madeira, o fogo, a terra, o metal e a água. Nós também vimos o ciclo de geração, em que a madeira gera o fogo gera a terra gera o metal gera a água gera a madeira. Também vimos o ciclo de dominância, em que a madeira domina a terra domina a água domina o fogo domina o metal domina a madeira. Tudo isso nós já vimos. Dentro das características, eu citei alguns órgãos de cada elemento, então vamos agora fixar melhor esses conhecimentos. O elemento madeira, nós temos o órgão fígado e a víscera vesícula biliar. No elemento fogo, nós temos o coração, o intestino delgado, o triplo aquecedor e a circulação sexo. O triplo aquecedor não está vinculado a nenhum órgão, mas na verdade ele tem a função de aquecimento do nosso corpo. Mantém um relacionamento entre vários órgãos, ele ajusta as modificações de temperatura do corpo e transfere energia de uma área para outra. Já a circulação sexo, ele tem a função de proteger o coração contra tensões, choques ou outras influências, também conhecido como meridiano do pericárdio. Inclui as veias, as artérias, os capilares e os órgãos sexuais, mas nenhum é um órgão específico, apenas o coração e o intestino delgado. O elemento fogo tem o órgão coração, a víscera, intestino delgado e os outros elementos, os outros canais de energia do triplo aquecedor e do circulação sexo. Nós vamos focar a nossa atenção aqui no órgão coração e na víscera, intestino delgado. O elemento terra tem o órgão baço, pâncreas, que para os chineses os dois órgãos trabalham em conjunto, então eles consideram como um só, e o órgão estômago. O elemento metal tem o órgão pulmão e a víscera intestino grosso. O elemento água tem o órgão rim e a víscera bexiga. Agora vamos entender aqui no ciclo de geração qual a influência que essas estruturas apresentam. Vamos falar dos órgãos apenas. O fígado, ele é mãe do coração. O fígado, ele estoca o sangue e o sangue abriga a mente, o que os chineses chamam de Shen. Se o sangue do fígado estiver debilitado, o coração sofrerá. O coração é mãe do baço. O Qi do coração empurra o sangue e, consequentemente, ajuda na função do baço, que é a função de transporte. Já o baço é mãe dos pulmões. O Qi do baço proporciona o Qi dos alimentos, o Qi retirado dos nutrientes que está ali na corrente sanguínea. E esse sangue ele vai para o pulmão, onde ele interage com o ar para formar o Qi torácico, onde o sangue fica rico em ar
Já os pulmões são mãe dos rins. O Ti dos pulmões desce para encontrar o Ti dos rins. Os pulmões também enviam os fluidos em descendência para os rins. Os rins, por sua vez, são mãe do fígado. O Yin, a energia Yin dos rins, nutre, ela é importantíssima na nutrição do sangue do fígado. Aqui também nós temos a relação de controle. Essa relação eu posso explicar da seguinte maneira. Quando o fígado gera excesso de controle no estômago e no baço, ele impede o Ti do estômago de descer, causando náusea, e evita o Ti do baço de ascender. O Ti do baço vai para o pulmão, não vai? Causando a diarreia. Quando o Ti do baço gera excesso sobre os rins, mantendo a umidade, ele obstrui a função dos rins de transformação, de excreção dos fluidos. Quando os rins geram excesso sobre o coração, se esses rins forem deficientes, há a possibilidade de o calor invadir o coração. Então, quando o Ti do rim está em excesso sobre o controle do coração, há a possibilidade do calor invadir o coração, de nós termos uma crise de calor no coração, um aumento da pressão sanguínea, uma taquicardia. E quando o fogo do coração gera excesso sobre os pulmões, ele pode secar os fluidos, causando deficiência do Yin dos pulmões. Nós temos líquidos nos pulmões, importantíssimos. Então, quando o fogo gera um excesso sobre o metal, nós podemos vir aí a ter problemas, causando a secura desses fluidos e a deficiência do Yin, a energia Yin dos pulmões. Quando os pulmões geram excesso sobre o fígado, desencadeiam a estagnação do Ti do fígado. E nós vimos que o elemento madeira, o fígado e a vesícula biliar são responsáveis pelo livre fluxo de Ti. Então, quando o metal, o Ti dos pulmões, gera excesso sobre o Ti do fígado, ele desencadeia uma estagnação do fluxo da energia de madeira. Consequentemente, um bloqueio geral. Quando eu digo de relação de excesso, eu quero dizer o seguinte, que a todo momento, cada elemento está exercendo o excesso, o controle sobre outro determinado elemento. E também que cada elemento está gerando, está nutrindo o elemento filho. Porém, quando há desarmonia por longo período de tempo, tanto no ciclo de geração como no ciclo de dominância, haverá então sinais e sintomas no corpo físico, onde a pessoa vai vir sofrer e é porta aberta para algumas patologias. Nós também temos fenômenos causadores de doenças, que são as emoções. A emoção causadora de doença, né, vamos pensar assim, se eu carregar essa emoção por um longo período, ou pela maior parte do meu dia a dia, eu venho a ter desarmonias desse elemento. Ok? Então, do elemento madeira, a emoção causadora de patologia, né, que seria um fator interno. As emoções são fatores internos causadores de patologia. Para o elemento madeira seria a raiva. No elemento fogo seria a alegria exacerbada, próxima à bobeira, a euforia. Ela já é prejudicial. Já no elemento terra eu tenho a emoção da preocupação. Se eu vivo em excesso de preocupação, eu venho a ter uma série de danos. Já no metal, o elemento metal, a emoção é a tristeza. Tristeza em excesso gera problemas de pulmão e intestino grosso. Muitas pesquisas recém-saídas aí apresentam que pessoas que tiveram câncer de pulmão ou de intestino grosso estiveram
depressivas, com um quadro de tristeza consideravelmente. Já no elemento água, a emoção predominante causadora de doenças é o medo. O medo gera bloqueios, gera deficiências, gera excessos também. E pode aí interferir no funcionamento dos rins e de todo o controle hídrico do nosso corpo, né? Interferindo no funcionamento dos rins e da bexiga. Cada emoção gera problema nos respectivos órgãos e vísceras de cada elemento. Então, uma pessoa que tem muita raiva, sente muita raiva, guarda muito ressentimento, ódio, ela pode vir a sofrer do fígado e da vesícula biliar. Ela pode apresentar lá nos sintomas, durante o episódio de raiva, um gosto azedo, ácido na boca. Tá referente ao fígado e a vesícula biliar. A alegria em excesso prejudica o coração e o intestino delgado. A preocupação em excesso vai prejudicar o estômago. A tristeza em excesso prejudica o pulmão e o intestino grosso. E o medo em excesso prejudicará o rim e a bexiga. E vamos imaginar o seguinte. Vamos supor que aqui o elemento água. A pessoa tem muito medo. O elemento, os órgãos são prejudicados. Então a energia nutridora da água fica prejudicada. Se a mãe está prejudicada, ela não consegue passar boa energia para o seu filho. E assim começa um desequilíbrio geral. Esse não passou energia em quantidade adequada para esse. Esse também não vai conseguir passar energia para o próximo e assim sucessivamente. Da mesma forma que, se aqui o elemento está com problema, ele não consegue exercer um controle ideal sobre o elemento. Ok?